Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu venho falar de Nicodemos, porque tantas vezes a nossa fé mais profunda não nasce no dia do milagre, mas na noite do silêncio, não é? Às vezes a gente se sente com tanta fé e de repente, quando enfrentamos um problema, tudo desaba. Qual o nome da coragem de quem se escondeu enquanto Deus era aplaudido, mas decidiu aparecer quando ele parecia ter perdido? Será que a gente é capaz de continuar amando quando o céu parar de oferecer garantias e nos restar apenas a cruz do Calvário? Existe adoração verdadeira quando não há promessas, maravilhas ou sinais, porque é o que todo mundo espera? A história de Nicodemos é o antídoto para a fé performática. Ele não surge como um herói acabado, mas como um homem em processo. Nicodemos era mestre em Israel, membro do Sinédrio, guardião da lei, possuía status, prestígio e segurança religiosa, mas carregava no íntimo a inquietação de quem sabe que rituais não preenchem o vazio da eternidade. Nós buscamos a eternidade sem entender o que é eterno. A primeira visita de Jesus a Nicodemos aconteceu à noite. Muitos o chamam de covarde, talvez fosse apenas cauteloso, tinha receio. Ele ouviu sobre o novo nascimento, sobre o vento que sopra onde quer, e saiu em silêncio levando no peito uma semente. O que Deus planta no secreto, o tempo se encarrega de revelar. E quantos não têm semente plantadas e não deixam elas brotarem, elas crescerem? O ministério de Jesus avançava, a multidão aplaude os pães multiplicados, os discípulos prometem fidelidade eterna, Pedro jura, Tiago e João disputam tronos. Nicodemos, porém, permanece na sombra, observando, amadurecendo, esperando o momento certo. Então chega o colapso, a cruz, e o palco desaba. O Messias é tratado como um criminoso e o céu se escurece. E onde estão os que prometeram fidelidade nos dias da glória? Fugiram. Onde estão os curados? Silenciaram. Onde está a multidão? Sumiu. É nesse cenário de derrota absoluta que a fé madura de Nicodemos se levanta. Quando Jesus tinha poder, Nicodemos tinha dúvida. Quando Jesus é apenas um corpo ferido e sem fôlego, Nicodemos tem certeza. Ele se une a José de Arimateia e vai a Pilatos. Ao pedir o corpo de um condenado por traição, arrisca sua posição política. A tocar num cadáver à véspera das Páscoas, ele se torna impuro. Ele rasga a sua teologia de pureza, rituais, para abraçar a piedade encarnada. Ele escolhe ser impuro para a religião, a fim de ser limpo pelo sangue do Cordeiro. E o texto registra um detalhe revelador. Quase 35 quilos de mirras e aloés. Excesso? Extravagância? Um sepultamento digno de um rei. Enquanto Roma via um executado, os discípulos viam o fim, Nicodemos enxergava ali a realeza, a verdade. E aqui está a beleza dessa fé. Nicodemos não sabia que o domingo viria, não sabia da ressurreição. Ele não ungiu esse corpo esperando que ressuscitasse. Jesus estava morto, não podia ensiná-lo, curá-lo ou sequer protegê-lo. Nicodemos o amou por quem ele era, não pelo que ele poderia fazer. Entende a diferença? A gente tem que amar a Cristo pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer na nossa vida. Parece que existe um jogo de interesses. Isso confronta a nossa geração. Muitos seguem Jesus enquanto o pão se multiplica. Poucos permanecem quando o pão acaba. Muitos cantam quando o mar se abre. Poucos ficam quando o mar se fecha e o céu se cala. Nicodemos nos ensina que a verdadeira adoração não depende de finais felizes. A fé madura não grita no palco. Ele carrega o corpo no escuro.
É a coragem de permanecer quando todos foram embora. É tratar o Senhor como rei, mesmo quando o mundo o trata como réu. Talvez você esteja vivendo o sábado do silêncio neste momento da sua vida, né? Sem respostas, sem milagres e cercado de perguntas. Mas não se envergonhe de não ter uma fé barulhenta. É no secreto que ele habita, é no silêncio que Deus trabalha. A fé silenciosa, sacrificial e leal tem um peso de glória que os aplausos não medem. Entenda a honra oculta do seu sofrimento. Deus não confiou o corpo de Jesus aos que brilharam nos palcos da multiplicação, mas aos que suportaram o peso da cruz. Foi nas mãos de quem ficou quando todos partiram que a salvação repousou. A sua permanência no escuro é o seu maior ministério. Permaneça firme na fé que você está. Quem ama a Deus no silêncio do sábado já tocou a ressurreição antes mesmo do domingo amanhecer. Fique com essas palavras no seu coração. Ela é reveladora, ela amadurece a sua fé, ela te ajuda a entender. E com certeza, aqueles que amam Jesus pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer, são os que serão verdadeiramente contemplados. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, por essa palavra que toca profundamente nos nossos corações a respeito da fé, Senhor. Ajude-nos, Pai, e ajude aqueles que ainda não conseguem ter uma fé silenciosa e verdadeira a crescerem, a semente a brotar, como brotou no coração de Nicodemos, Senhor. Que essa fé também brote em nossos corações, que nós consigamos alcançar o patamar mais alto em Cristo Jesus, que nós conseguimos amá-lo pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer por nós. Senhor, que essa palavra chegue aos corações necessitados, aqueles que estão fraquejando neste momento, pessoas que estão depressivas, ansiosas, pessoas que estão lutando contra câncer, contra doenças que parecem incuráveis. E às vezes, Pai, o silêncio nos incomoda, mas a gente tem que entender que o Senhor trabalha no silêncio do nosso coração. Queremos estar envolvidos completamente com Cristo. Queremos que a nossa família se envolva, Senhor, e receba a graça de Deus sobre todos da nossa casa. Abençoe os lares, Senhor, os casamentos, as famílias. Traga cura, libertação que tanto necessitamos. Traga paz nas nossas vidas, alegria para os nossos corações, porque afinal Cristo vive. E se ele vive, nós podemos crer no amanhã, Senhor. Restaura, Senhor, tudo aquilo que foi quebrado, as famílias, os corações, os casamentos, Senhor. Traga mais intimidade para que o teu povo possa reconhecer a voz de Deus e andar nos seus caminhos. Abençoe os lares, abençoe toda a casa que essa oração está entrando, trazendo cura, trazendo paz, prosperidade, Senhor, e acalmando os corações que estão aflitos. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém.